Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Muitas pessoas às vezes perdem o rumo e a direção que estão indo e isso não deve e nem pode acontecer. Às vezes estão indo muito bem fazendo as coisas todas certinhas, mas às vezes começam a inclinar os seus desejos para as coisas que não devem. Isso é a luta da carne contra o Espírito. Mas se temos o Espírito Santo habitando em nós, precisamos ser guiados por ele e não pelas coisas do mundo. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. É isso que devemos fazer, seguir a direção do Espírito. Uma vez que somos de Deus, temos que viver para Deus. Era mais ou menos isso o que o apóstolo Paulo estava falando sobre viver no Espírito. Temos o próprio Deus habitando em nós. Ou vocês esqueceram que o Espírito Santo faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se o próprio Deus habita em nós, não podemos deixar a nossa carne se inclinar para as coisas do mundo. Sabe por quê? Para não entristecer o Espírito de Deus que habita em nós. Ou vocês acham que ele fica alegre quando nós erramos? Vocês acham que ele se alegra ou ele se entristece? Claro que ele se entristece. Vejam o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Efésios capítulo 4, versículos do 30 ao 32. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembre-se que é ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Evitem toda a gritaria, insultos e maldades. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Ele se entristece com o nosso modo de viver. Vocês já pararam para pensar sobre isso antes de pecar? Que ele se entristece? Que o nosso modo de viver, se estiver se inclinando para o pecado, vai deixá-lo triste? Já parou para pensar sobre isso? Se vivemos pelo Espírito e somos guiados por ele, ele se alegra, com certeza. Mas se vivemos e temos ele habitando em nós e vivemos no pecado, além de estarmos sendo guiados pela carne, estaremos deixando ele muito triste. Sabe por que Deus se entristece com a nossa inclinação para a carne? Sabe por quê? Porque é como se o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz não valesse de nada. É como se estivéssemos desprezando isso. Quem já viu aquele filme Paixão de Cristo deve ter chorado bastante quando viu aquele ator tomando aquelas chibatadas e sendo castigado. Ali era só um filme, cenas fortes em que um ator interpretava a crucificação de Jesus e creio eu que foi o filme que mais se aproximou do castigo que Jesus sofreu na cruz. O chicote usado para açoitar Jesus era chamado de flagrum, um instrumento de açoitamento romano com várias tiras de couro e algumas pontas pedaços de metal, ossos pontiagudos ou lâminas. Esta combinação de couro e objetos perfuro-cortantes causava um sofrimento intenso e sangrento. A forma como o chicote era usado, com várias tiras e pontas cortantes, tornava a flagelação uma punição cruel e devastadora. Ou seja, a punição que Jesus sofreu sem merecer foi cruel. Agora pergunto para vocês, será que na hora de cometer um pecado vocês param para pensar nesse sofrimento? Vocês lembram disso? Será que vocês lembram que Jesus passou por isso para poder limpar os nossos pecados? Difícil alguém lembrar disso, sabe por quê? Porque o pecado para muitos é gostoso. O prazer momentâneo de pecar se torna maior do que aquele que morreu por essa pessoa. E sabe por que eu disse prazer momentâneo? Porque a pessoa que, por exemplo, trai a esposa por querer fazer sexo com outra mulher. Vamos dar esse exemplo. Quanto tempo dura o prazer de ter saído com outra mulher? Segundos, minutos, dias? Ou na mesma hora bate lá no fundo, eu não devia ter feito isso.
Às vezes, mal acaba de fazer, já está se arrependendo, não é assim que acontece? Mas antes de fazer, não pensou no sacrifício que Jesus fez. Só parou para pensar depois. Aí já era, sabe por quê? Porque toda brecha dada ao maligno dá legalidade para ele tocar em sua vida, e por mais que você tape essa brecha, vai demonstrar para ele a sua fraqueza, e ele vai te tentar sempre nessa área. Consequências virão. Não pense que pecar é algo que somente você pede perdão e está tudo tranquilo. Não é assim que funciona. Mesmo depois do arrependimento, a brecha já foi dada. E pode ter certeza, o diabo não brinca em serviço. Quando ele vê a brecha, ele faz de tudo para tentar destruir a vida dessa pessoa. Ah, pastor, eu não creio que seja assim, porque quando Deus perdoa, ele já nos limpa novamente. Sim, verdade, ele purifica e limpa, mas não quer dizer que no mundo espiritual você não tenha manchado as suas vestes, você sujou elas. Querem ver um exemplo na Bíblia? Vamos lembrar de um homem que era o homem segundo o coração de Deus. Todos devem saber que estou falando de Davi. Lembram da história em que ele cometeu um adultério e um homicídio? Depois vocês podem ler e ver que após cometer esse pecado, ele foi repreendido por um profeta e quando ele caiu em si, se arrependeu muito. Deus o perdoou? Sim, o perdoou. Mas aí vieram as consequências, mesmo depois do perdão. O filho do adultério morreu. Seus filhos cometeram loucuras. Um irmão estuprou a irmã. Quando um outro filho de Davi soube disso, matou esse irmão. Depois, esse filho se levantou contra Davi e quis tomar o seu reinado e foi morto. Olha a desgraça toda por causa do pecado. Antes disso, temos vários relatos de batalhas do rei Davi e relatos de vitórias. Mas depois do pecado, vários relatos de consequências sofridas por ele. Então, fiquem certos que todo pecado traz consequências. Davi, naquela época, apesar de não ter o Espírito Santo habitando nele, como nós temos, ele era guiado diretamente pelo Espírito de Deus, porque Davi se separava para Deus. Mas ele pecou e sofreu consequências gravíssimas em sua vida. O pecado foi feito, ele se arrependeu, mas vieram as consequências. Agora pergunto, será que valeu a pena o pecado que ele cometeu? Pense e reflita sobre esta mensagem, porque ela pode te tirar de muitas enrascadas. Antes de pecar, pense em Jesus e no sacrifício feito por ele. E lembre-se, todo pecado traz consequências. Não dê motivos para o Espírito Santo se entristecer. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra abençoada, palavra forte, palavra para guardarmos no coração e colocarmos em prática. Não devemos pecar contra o Senhor e nem te entristecer, porque sabemos que o Senhor se entristece com os nossos pecados. Muitas vezes, na hora, as pessoas não pensam naquilo que elas estão fazendo e depois elas caem em si. Mas aí, já era. O pecado foi cometido e as consequências virão. Muitos estão sendo destruídos pelos seus erros, porque na hora o prazer falou mais alto. O pecado falou mais alto, se tornou mais gostoso do que o sacrifício feito pelo Senhor. Pai, pedimos perdão ao Senhor por tudo aquilo que fazemos de errado, por tudo aquilo que fazemos sem antes pensar no sacrifício que o Senhor fez. Perdoa-nos, Senhor, porque somos falhos. Somos pessoas que às vezes olhamos mais para o mundo do que olhamos para o Senhor e temos que ter os nossos olhos voltados para Ti. Temos que ser guiados pelo Senhor, que o Senhor possa sempre nos guiar. Se somos guiados pelo Espírito, temos que viver pelo Espírito, e é assim que devemos agir. Por isso, Senhor, nesta oração te pedimos, venha nos ajudar, ajuda-nos a nos manter firmes e fiéis a Ti. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem, e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.